Seja bem-vindo, mestre. Glória a Deus, aleluia. Hoje o mestre entrou muito tarde. Aí é. Ei, Aqui, meu Deus, olha, quase 23 horas, pá. aqui já são Mas quase. 23 horas aí, né? Não, são 23h42 já para zero. Muito tarde. Glória. Mas não tem problema não. Valeu a pena. Oraram muito também. Tudo coopera para o bem. Foram quase 2 horas. 2 horas de oração. Amém. Tá ligado. Já Glória. chegamos. Com licença, mestre. Amém. Aleluia. Verdadeiramente, eu tenho entrado às 22 horas. Hoje um grande atraso. Mas valeu. Tudo coopera. Eu vou falar a respeito das 10 virgens. A caminhada das 10 virgens no tocante com relação a você e Igreja de Jesus Cristo. Por que que as 5 virgens foram tolas? O que é ser tolo no reino? Eu sei que você sabe tudo isso. É somente a repetição dos fatos. E Paulo dizia que voltaria a repetir ou que repetia as mesmas coisas. Quem sabe para o quê? Para a segurança. Para a vossa segurança. É muito forte, né? Quer dizer que voltar a ouvir as mesmas coisas que vocês já ouviram no reino é muito bom. Aumenta a segurança da pessoa para a vossa segurança. Quer dizer que ajuda a pessoa ainda a estar firmado na rocha, na palavra, no conhecimento. Na ciência de Deus. Elohim Adonai chama, chama. Ombembo, Atete, Oyove, Ombembo, Atete Yangi. Elohim Adonai chama, chama. Elohim Adonai. É quinta-feira. Tu és o Senhor, se eu Yeshua. A parábola das 10 virgens. O número 10 representa o reino de Deus pleno, são. Por isso Jesus aparece muito com esse número 10, 100 ovelhas, 10 virgens, 10 talentos, 100 medidas de farinha, tudo isso de azeite, são ovelhas. A igreja de Jesus Cristo é o reino de Deus na terra. O reino está dividido em 3 partes: 30, 60, 100. Estrelas, lua, sol. Os espirituais da maldade, príncipes das trevas, potestades.
E os principados acima disso aí. Terra, mar, céu. Aqui estão os três céus. Olha, sabe, não ouvi falar disso aí, desses mistérios aí. Estou falando das 10 virgens. Pensei que já estava a aquecer, né? Já estava a aquecer, estava a entrar em mais profundidade. Então, veja que Jesus Cristo, ele quando fala das 10 virgens, começa a dizer que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 10 virgens, a igreja de Jesus Cristo, o reino dos céus. E essa igreja, a igreja é formada de homens, os homens é que formam a igreja, e esse nome igreja aparece pela primeira vez no Novo Testamento, da boca de Jesus Cristo, porque nunca existiu reino, senão com Jesus. Agora você veja, essas 10 virgens saíram ao encontro do esposo, mas antes tomaram as suas lâmpadas. E nós sabemos que o esposo, veja só, não saíram ao encontro dos esposos. É muito forte, né? Jesus não falou saíram ao encontro dos esposos, como se canta na nossa língua. Uma canção que se cantava lá quando nós éramos ainda criança, ouvimos as mais velhas, os mais velhos. Kumbi kumbia lumbe kwekwe lalandi kinanga kyanje. Kumbi kumbia lumbe kwekwe lalandi kinanga kyanje. Então, kinanga é namorado, ou noivo. Está a querer dizer que é uma forma só você sabe, dos povos, né? Mantonas, como mais ou menos uma moça, uma, 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 uma jovem que vai ao encontro do seu noivo, pode ser também o inverso, né? Mas nós vimos aqui as noivas tomaram as suas lâmpadas, não a sua lâmpada, viu, né? Então a lâmpada não é geral, não é uma lâmpada que está na igreja. Cada um tem que tomar a sua lâmpada. É muito forte. Tem que ser doutor para esmiuçar essas coisas aí. Veja, no esposo são as 10, mas as lâmpadas, cada uma com a sua. Suas lâmpadas. E saíram ao encontro não dos esposos. O mais sensato, humanamente falando, é 10 ao encontro dos seus esposos. Mas agora 10 ao encontro do seu esposo. E vem aí os filhos do diabo e vão interpretar mal aqui. Está aqui, eram 10 que tinham um esposo. Como é que é? Deus, o próprio Deus está a falar 10 mulheres que tinham um só esposo. Você vai dizer que a poligamia é pecado? Que é adultério? Quem é que já ouviu isso? Eu creio que tem falsos profetas que, aqueles falsos profetas que legalizam a poligamia, eu creio que tomam isso. Pode acreditar. Ele vai te falar, porque se você lhe leva no Velho Testamento, ele diz assim, não, isso tem a ver com o Velho Testamento. Não, ó, Jesus Cristo está aqui, falou, são 10 virgens.
Cuidado com a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus precisa ser esmiuçada à luz do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, a interpretação vai ser errada, vai te induzir no erro, no pecado, vai te liberar. Não é que Deus vai te liberar, você próprio vai ver pecado, vai achar que é normal, então vai te arrebentar nas pedras de Bethlehem, que muitos se arrebentaram assim. Por isso, somente homens espirituais que conseguem, que podem interpretar, discernir, compreender as coisas do Espírito de Deus. Porquanto os homens carnais não podem compreender isso. E quando se fala de homem espiritual, o começo, a essência, então a base, o princípio para se tornar um homem espiritual é nascer de novo. E nascer de novo, isto é recebendo o Espírito do Senhor. E depois você vai se aperfeiçoando a espiritualidade através da mortificação da tua vontade. Mas um homem que ainda não nasceu de novo não pode nem falar em crescer, mortificar, não sei lá, espiritualmente falando. Não é possível. Não, esquece isso. Então, tomaram suas lâmpadas. Às 10, cada uma tomou sua lâmpada. E o que é isso, essa lâmpada? Essa lâmpada é a palavra de Deus. Esta lâmpada é o Espírito de Deus. Bom, vamos lá ver. Você vê, por isso a Bíblia te diz para você conhecer bem a palavra, tem que tomar, tirar um pouco aqui, um pouco ali. Vamos voltar para Davi. Davi disse que, ó Deus, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ouviu? Tem a lâmpada e tem a luz da lâmpada. Não te esquece disso. Óbvio? A lâmpada é a palavra de Deus. A luz é o Espírito Santo. Por isso Davi disse que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e também luz para os meus caminhos. Aqui ele estava a dizer que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e o teu Espírito é luz para os meus caminhos. E por que ele não especificou? Porque o Espírito e a palavra é a mesma pessoa. O Espírito Santo e Jesus é a mesma pessoa. Por isso, separá-los e uni-los é a mesma coisa. Podemos falar dos dois individualmente, dando as características, a individualidade, característica, o caráter de cada um. Mas também podemos uni-los, aliás, o caráter desse é igual a esse, é incrível. Por isso você encontrar Jesus falou que a palavra de Deus é a verdade. E mais tarde ele disse que o Espírito Santo, o Espírito é a verdade. Santifica-os com a tua palavra. A tua palavra é verdade. E outra vez disse que o Espírito Santo é a verdade. Então, um é o produto e outro é o armazém. É muito forte, né? Um é a caixa e outro é o produto que está na caixa. Por isso, se a caixa não tem produto, é uma caixa vazia. Não é assim. Estão a compreender? Vocês estão a compreender? E essa caixa é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não tem o Espírito, então essa palavra é carne ou é letra que nada, para nada vai aproveitar. Por isso, essa palavra, a mesma palavra, sem tirar nem aumentar, não tem vivificado a muitos, porque não tem Espírito. Jesus disse, a palavra que eu vos tenho pregado é Espírito e é vida. Por que que a mesma palavra também era Espírito? Porque tinha Espírito Santo. Para que a palavra se torne Espírito, tem que ter Espírito Santo. Ou então o Espírito Santo tem que estar presente para poder dar vida à palavra, para poder vivificar a palavra, para poder trazer eficácia na palavra. Porque se não tiver Espírito Santo, essa palavra é um cadáver, é letra. Mas com o Espírito Santo, então a palavra já não é um cadáver, não é letra, não é carne, mas é espírito e vida. Se
ter espírito, também terá vida. Vamos lá ver. Olha só, por exemplo, na profecia do profeta Ezequiel do Vale dos Ossos Secos. Profecia para Israel. E isso aplica também para a igreja, para o mundo. Os gentios que estão mortos. E Ezequiel foi levado em uma visão num vale onde tinha ossos secos e sequíssimos. Isto é que teriam morrido há muito tempo. E tu sabes, quando as pessoas morreram há muito tempo, cada osso vai ficar separado do outro osso. As juntas, eles se desconjuntam, então o osso do fêmur fica do outro lado, o crânio fica do outro lado, tudo espalhado. Você não encontra um esqueleto junto, não. Tudo espalhado. Agora veja, Deus perguntou ao profeta, filho do homem, esses ossos podem viver? E o profeta disse, tu sabes, Senhor. E o que Deus mandou fazer ao profeta? Primeiro ele mandou para falar a palavra. Ok? Fala a esses ossos secos, para que eles possam tomar corpo. Ordena. Então, mandou a palavra. E a palavra reuniu cada osso com seu osso, como eu tenho orado aí, né? Cada caranguejo no seu buraco. Cada osso com seu osso. E depois, esses ossos, ou esse esqueleto, deixou de ser osso separado, se tornou um esqueleto completo, tomou carne e depois tomou pele. Mas não havia vida. Continuavam cadáveres. Houve um milagre, mas porém não vivificou. E tinha que apelar, eu até apelei ao Espírito Santo. Diz ao Espírito para que assopre sobre os 4 cantos do vale. E ele falou, ó Espírito, assopra sobre os 4 cantos deste vale. E o Espírito Santo assoprou e tocou naqueles corpos e vivificou aqueles corpos. Palavra, Espírito. Saco vazio não fica de pé. Palavra sem Espírito é uma caixa vazia. Ouviu? Pregador sem o Espírito Santo são ecos do Evangelho. Crente sem o Espírito Santo é um cemitério cheio de ossos secos. Mas por causa da palavra que ele tem, então cheio de corpos mortos. Tem os ossos secos e tem os corpos mortos. E tem os corpos vivos. Estão a entender? Então, eles tomaram. Por que tomaram? Mas agora você vê que tem noivas que não tomaram lâmpadas. Tem crentes que não tomaram lâmpadas. Saíram ao encontro do esposo. Sem as lâmpadas, estão indo ao encontro do esposo. Se esses que tinham as lâmpadas, nem todas elas conseguiram entrar, agora imagine as que estão indo ao encontro do esposo sem lâmpadas. E nós temos na terra, na igreja de Jesus Cristo, homens e mulheres, aqui, quando digo igreja de Jesus Cristo, estou a generalizar tudo que se chama igreja de Jesus, ok? Desde a católica até as evangélicas. Não estou aqui a falar dos muçulmanos, nem budistas, nem nada. Não estou só a falar da estene, estou a falar todos que se chamam pelo nome do Filho de Deus. Todos que se chamam de crentes, cristãos. Agora imagine. Não tomar a lâmpada. Sem a lâmpada, marchando ao encontro do noivo, do esposo. Esquece. É um suicídio. É uma... Não, com que nome chamaria isso? Uma aventura que vai terminar na cova.
Mas as 10, preste atenção, as 10 tomaram lâmpadas. Isto é, as 10 nasceram de novo. As 10 guardaram, tinham a palavra. Veja só Jesus quando fala dessas lâmpadas aqui, especificando agora, separou as duas coisas. Ele diz assim, tendo cingido os lombos, os vossos lombos. E Paulo acrescenta, com o cinto da verdade. Lombos cingidos, com o cinto da verdade. E candeias acesas. Não candeias apagadas, lâmpadas acesas. Ouviu? Este cinto que Jesus falou que os cristãos deveriam se amarrar com cinto é a palavra. E acabamos de falar aqui, né? Vou repetir várias vezes para a vossa segurança. E o cinto serve para isso, para a segurança. Quem foi militar sabe. Cingir os lombos com cintos da verdade. Com cintos não, com cinto da verdade. Ok? Essa é a palavra vivida, guardada. Aonde? No coração. E candeias acesas. Então, quem está com os lombos cingidos está seguro. Estou seguro, feito joias que o ladrão não pôde roubar. Hoje eu estou seguro nas mãos de Cristo. Ele nunca, nunca irá me abandonar. Ele é fiel, Jesus é fiel e nunca falhará. Ele é Deus, não é homem por que duvidar. Ouviu? Então, ele aconselha você cingir os teus lombos e a tua candeia tem que estar acesa, não apagada, para caminhares firme. Porque um homem que cingiu os seus lombos fica mais forte, mais seguro, mais para caminhar nessa marcha, porque os lombos estão cingidos. Já imaginou alguém que está numa caminhada e a calça não tem cinto? Só já a própria calça que não tem cinto é um incômodo. Vai lhe fazer atrás toda hora segurar a calça, toda hora, enquanto os outros estão a andar assim, os outros militares, você está a andar assim, com a mão no quê? Na calça, no calção. Se distrair, vai cair, vai depois apanhar outra vez. Ou você vai amarrar, como a gente amarrava quando éramos crianças, amarrar, depois desamarra naquela corrida, na distração, porque não tínhamos cinto. E nos compravam calções bem grandes, que vinham do fardo. Mas o que é que nós fazíamos? Amarrávamos com os panos, com os cintos, com as cordas lá da mata. Ué! Eu estou a ver de muito longe, né? Com as cordas da mata. Ah, sim. Como é que se chama aquele que se faz com ele luando? Hã? Ok? Barbante. Não é esse barbante aqui que veio da fábrica, ó brasileiro. Esse mesmo da mata, mesmo. Que sai das palmeiras. Então, feito isso, o crente precisa ter a lâmpada acesa para ir ao encontro do esposo. Esse esposo é Jesus Cristo. Vais ver que a Bíblia diz que Jesus vai vir ao encontro da sua noiva. Parece que é contraditório, né? Como é que é? Ele prometeu que viria ao nosso encontro e como é que nós vamos ao encontro dele? Esse ir ao encontro de Jesus é a caminhada nos dias da carne. Aqueles que Paulo disse, nos dias da minha carne, eu vivo a fé do Filho de Deus. E a vida que me resta na carne, vivo-a na fé do Filho do Homem. Ouviu? Vivendo no mundo, na carne, com o cinto, com os lombos cingidos, com a candeia acesa. Então estás a marchar. Por isso ele disse, queres
me seguir? Siga-me. Eu sou o caminho. Tome a sua cruz. Começa a me seguir. Então, todos os dias da nossa vida, nós estamos a marchar em direção a Cristo. Estamos a marchar e a marcha só vai terminar quando Jesus voltar para aqueles que chegarem até aquele dia. E para aqueles que partirem antes da volta de Jesus Cristo, a marcha termina com o fim da vida. Estou a falar do regresso triunfal de Jesus. O regresso triunfal. Estão a entender? Vocês estão a entender? Agora, 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Isso é muito espiritual que você vai ouvir. Marchando em direção ao esposo. Todas elas com lâmpadas e acesas. Mas tinha no meio 5 tolas. E outras prudentes. Vamos lá. Já vou terminar minha mensagem. Uma exortação só. Vamos lá para outro ensinamento de Jesus Cristo. Aquele que ouve a palavra e não pratica a palavra é semelhante a um homem tolo que edificou sua casa sobre a areia. Primeira vez hoje falei a palavra areia. Falou, era mesmo o quê? De minha intenção, intencional. Areia. Sobre a areia e vai vir tempestade, inundação por causa da chuva, vai correr rios e a casa do tolo que edificou sobre a areia vai cair. E nós vimos que este não é um homem prudente, mas é um homem louco. A palavra louco é a mesma coisa, tolo, idiota, imbecil, insensato, estúpido, zoa. Essa é a minha língua. Parvo, boelo. Então, o homem ouve e não vive. É um homem tolo que vai edificar a sua casa na areia e depois vai cair. Mas o sábio, ou então prudente, a virgem prudente, é aquele que ouve e vive. Ouve com os ouvidos e vive com seu coração. Crê e vive. Então, ele é semelhante a um homem sábio que cavou bem fundo e edificou a sua casa, não na areia, mas sobre fundamentos firmes, sobre a rocha, sobre o alicerce firme. E podem vir as tempestades, os ventos, pode cair chuva, pode correr rios. A casa vai permanecer. Então, parece que vocês entenderam, né? Mas, como um homem que tem o Espírito do Senhor e ouve e não obedece? Ah, é? Então, você está pensando que as pessoas recebem o Espírito do Senhor pela obediência? Não. Se as pessoas recebessem o Espírito do Senhor pela obediência, ninguém teria o Espírito do Senhor. Primeiro tens que obedecer, depois para receber o Espírito do Senhor. As pessoas recebem o Espírito do Senhor quando eles confessam seus pecados e se arrependam de todo o coração e creiam em Jesus. Isso tudo está a acontecer antes de começar a tomar a atitude de andar no caminho. Ele ainda não está no caminho. Mas, e como é que as pessoas fazem isso e não recebem? Primeiro, que você está a lidar com Deus que te conhece, que te sonda até os teus rins. Se você está a brincar, ele sabe. Se é o arrependimento, que é um remorso para alcançar um objetivo, para fugir de uma situação, para poder receber alguma coisa. O ser humano é assim.
Não, por causa de uma consequência. Ele também sabe que esse não é verdadeiro arrependimento, mas é falso. É impulsionado por causa de uma coisa que você quer se livrar. Não estás a buscar o livramento do inferno. Não. Então, por isso, ele conhece os corações dos humanos. Ele sabe quando é que o homem se arrependeu de todo o coração. Ele sabe quando é que o homem confessou de todo o coração. Ele sabe quando é que o homem creu de todo o coração. Então, ele lhe dá o seu espírito. Lhe dá, vamos lá ver. Jesus Cristo nos 30 anos como que não é que era. Preste atenção. Para não cortarem essa parte aqui, ainda bem que eles têm medo de mim. Não conseguem cortar partes para mentir, porque estão com medo, senão vão morrer. Porque tem que fazer isso entre vocês, os humanos. Quer que descer do céu, se você lhe levanta a calúnia, você está perdido. Veja só, vamos lá ver. Mais ou menos a vida de Jesus. É como que antes do batismo de João Batista, é como que Jesus era mundano. Ok? Não estou a falar que era. É como que, sendo Jesus o modelo da vida cristã, a caminhada de Jesus é a nossa caminhada na terra. Até Golgota é o fim da tua vida. Ok? Vamos lá ver. Antes de ir para João Batista, é como que naquele tempo Jesus era um homem carnal, mundano. Como que, vou repetir, tem tantos tolos aí que não vão entender nada. É como que mais ou menos, como que ele ainda não conhecia Deus, como que ainda não tinha nascido de novo, como que ainda ele era do mundo. Como que? Desde o dia que ele chegou até João Batista e aceitou ser batizado por João, então ele creu em Jesus. E veja que o Espírito Santo desceu quando saiu das águas. Não saiu do rio e foi lá para ir primeiro praticar a palavra, para ir dizer, não, eu fui batizado, já não posso fazer isso e aquilo. Jesus não fazia, não se prostituiu. Um exemplo só. Não, porque ele creu de todo o coração e se arrependeu. Não que Jesus se arrependeu, não tinha pecado para se arrepender. Estou a falar os humanos, a fase dos humanos. Se arrependeu. Então ele recebe o Espírito Santo. Naquele mesmo dia, não é que for batizado, não, que crer e se arrepender. Por isso há pessoas que nasceram de novo, antes de serem batizados. E há pessoas que nasceram depois de serem batizados. Há pessoas que se arrependeram de todo o seu coração e creram em Jesus e nasceram de novo, mas nunca foram batizados. E mais tarde vão ser batizados. Porque o batismo é simbólico. É uma atitude simbólica, muito simbólica. A par do quem? Da Santa Ceia. Endireitando os caminhos tortos. Então o simbolismo não salva ninguém. O que salva é a realidade. Quando eu chorar, vou me lembrar. Como assim? Então, quando Pedro foi, aqueles homens primeiro receberam o Espírito, até aqueles não somente nasceram de novo. Aqueles, é incrível aquele dia. Aqueles receberam e foram batizados. Depois é que entraram na água. Batismo com o Espírito Santo, que estou a referir. Cornélio e a sua casa receberam o Espírito Santo. Tem muitos que receberam ao mesmo tempo. Ouviu? É assim, olha aí. São poucos, casos raros, em que a pessoa recebe o Espírito Santo e é batizado com o Espírito Santo. Os outros não. Veja que Jesus não foi batizado com o Espírito Santo. Ele era o Espírito Santo, comparando somente. Aí, quando o Espírito posa sobre ele, é que o Espírito entrou nele e nasceu de novo. Quando ele terminou os 40 dias, é como que ele foi batizado com o Espírito Santo, revestido com o poder do alto, virtude. Mas vamos ver Cornélio na hora. Os 12 ex-discípulos de João Batista também na hora. Mas você vai encontrar que o carcereiro recebeu o Espírito Santo, mas não foi batizado. Vai encontrar que o eunuco recebeu o Espírito Santo, mas não foi batizado. Os discípulos receberam o Espírito Santo, mas não foram batizados. Ou você está pensando que
aquele período que os discípulos estavam a orar, eles já eram carnais. Não. Desde a última vez que Jesus fez assim, recebam, por isso eles conseguiram suportar. Eles tinham condições para orar antes. Eles nem um minuto conseguiam orar. Mas agora veja que aqueles 50 dias, ou então 50, sei lá quantos dias, ficaram à espera desde o dia que Jesus assoprou sobre eles. E já tinham uma vida diferente. Vida de oração. A Bíblia diz que unanimemente que as mulheres permaneceram em oração. Aleluia. E naquele dia que ele lhes disse, recebam o Espírito Santo, eles receberam, mas não foram batizados com o Espírito Santo. No dia do Pentecostes foram batizados com o Espírito Santo. Eu vi esclarecer tudo, já? E isso não depende de você. Depende de Deus que faz que lhe apraz. Eles não pediram isso. Mas há uma regra que é comum. Quer dizer que casos raros que acontecem assim. A regra comum é nascer de novo e depois ser batizado com o Espírito Santo. Nascimento novo para a salvação. Quem nasceu de novo foi salvo. Esses 10 estavam salvos, mas perderam, as 5 tolas perderam a salvação na caminhada. Por quê? Ouviam e não praticavam. Por isso tem muita gente aqui não nas tem, que depois vão perder a salvação se eles não vigiarem. Vos ensinaram salvo uma vez por todas. Mentira. Eles estavam salvos. Eles estavam no caminho. E com lâmpadas acesas. Sou nascido de novo é que tem a palavra de Deus viva. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O ímpio não. Quem não nasceu de novo é uma lâmpada apagada, que é a palavra que é carne, ou letra. Saibam disso, gente. Então, a negligência na caminhada, sempre negligentes, sempre pecando, sempre entristecendo o Espírito Santo, fazendo o contrário, resistindo ao Espírito Santo. É isso, se aqui nós vimos que as pessoas, as 5 terminaram quase no fim, mas nem sempre é assim. Muitos estão a terminar antes do fim. Isso é só uma parábola que mostrou que nem todos vão chegar no caminho. Aqui parece que todas as 5 terminaram juntas, né? Sim, mas quantos estão saindo do barco? E um dia até experimentar. Por isso Paulo vem e diz assim, aquele que um dia experimentou as virtudes do século vindouro e voltar a recair, é impossível que ele volte a recuperar o que ele perdeu. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado. E não estou a dizer que todos que vieram na igreja e saíram, um dia nasceram de novo. Não. A maioria está na igreja e ainda não tem lâmpadas acesas, tem lâmpadas apagadas. Porque quando eles confessam a Jesus Cristo com lábios lisonjeiros, seus corações não foram sondados e Deus viu que eles não o fizeram de coração. E por isso não foram perdoados. Porque só nasce de novo aqueles que foram perdoados. E só serão perdoados aqueles que se arrependerem de coração. E Deus conhece os corações. Estão a entender? Uma queda hoje, uma queda amanhã, uma queda hoje. E depois vira já que é hábito, vício de quedas. E depois que é? Sai do caminho. Eu não estou a dizer que quando você cair, sai do caminho. Mas se você não se aprontar e criar marcos aonde você caiu e se esforçar a não voltar mais nas práticas erradas, então vai continuar, vai ser um círculo, tá vendo? Como é que se chama? Tem um nome, um círculo, cai, levanta, tá a pensar que vai continuar assim. E depois a lâmpada se apaga. Um ciclo vicioso.
Quando a lâmpada se apaga, por que as lâmpadas se apagam? Vais ver que a lâmpada é alimentada por uma energia, por uma força para iluminar a lâmpada. É o Espírito Santo. Essa força, potência, massa, o azeite, o combustível, o petróleo, o gasóleo, a gasolina, para alimentar a lâmpada, para alumiar a lâmpada, para fazer com que a lâmpada esteja acesa. Por si só não vai acender. Então, quando a fonte esgota, aqui também apaga. É isso que aconteceu com elas. Diz a Bíblia que chegaram e depois tosquenejaram. As 10 tosquenejaram. Cuidado. É normal tosquenejar, mas é proibido dormir. Mais proibido ainda é não deixar o sono se transformar em morte. O sono não é morte, mas é irmão da morte. Ei, ai, aquilo, aquilo foi, ai, mundo. Quer dizer, por que não é morte? Porque ainda pode acordar. Mas o morto já não acorda. Ok? Toscanejaram. Esse toscanejamento, isso acontece na caminhada dos crentes. Tua vida nunca vai ser sempre no auge, não. Nunca vai ser assim. Sempre vai ter momentos de fraqueza, momentos difíceis, momentos de dúvida, momentos que vão vir as dúvidas, momentos que você vai dizer, já não aguento mais, no momento que você vai amaldiçoar o dia que você nasceu, o momento que você vai ter saudade do passado, o momento que você vai se arrepender de teres aceitado esse caminho. Esse momento todos vão chegar. Quem disse que não vai chegar está se enganando. Vai chegar. Vai chegar esse momento em que você vai desejar morrer, vai chegar esse momento que você vai deixar de desejar largar tudo, vai chegar esse momento, mas se você dar lugar a esse momento, então tomar atitude para agradar a tua vontade naquele momento que é carnal vendida no pecado em Adão, então você morre. Mas vê que as pessoas, ou as 5 virgens prudentes, tosquenejaram, mas depois recuperaram. Despertaram do tosquenejamento. As loucas disseram às prudentes. E tardando o esposo, olha, é muito forte isso, o esposo tardando. Esse é o maior problema do ser humano, é esperar. O ser humano não suporta esperar, porque a carne foi feita mesmo assim. A carne foi feita para conviver com as coisas físicas. E já agora, tudo como no paraíso, tinha tudo lá. Quando entra a fé, que é ter certeza naquilo que você não está a ver, nem que você, ou aquilo que você está a esperar, aí entra o grande problema. Então, onde tem fé tem que ter esperança. E também paciência. Ouviram? Essas virtudes todas têm que estar no homem. Ser esperançoso, ser paciente e ter fé. Continuar a acreditar. Então, é o grande problema do ser humano. É só ver quando te prometem alguma coisa e começa a atrasar, como fica desesperado. É só você mais ou menos te manda esperar, como você fica desesperada. Me espera aqui, toda hora. É um grande problema. Então, tardando o esposo. Por isso Paulo diz assim, depois de haverdes feito a vontade do Senhor, precisais de paciência, pois o que há de vir virá. E se tarda, espere, porque certamente virá, pois o meu justo vive pela fé. Ouviu? Você faz a vontade do Senhor, mas pode tardar. Então você tem que esperar, acreditando que o justo vive pela fé. E também aquele que prometeu é fiel. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E sono profundo. Isso mostra
nos momentos de dificuldade. Viu quem brinca com o evangelho? Tá vendo? Aquele que está sempre a tropeçar. Quando vier uma grande tribulação na tua vida, quando vier a noite, essa noite é tribulação para a tua vida. Mas para a igreja, a noite é o mundo. Hã? Mundo do pecado. Ok? E também para a igreja, a noite é a grande tribulação. Agora você imagine, quando vem problemas na tua vida, o que vai te levar você a sair daquela situação é a vida de ontem, não é daquele dia não. Se você ontem ouvia e não vivia, sempre murmurador, queixoso da sua sorte, então naquele momento de dificuldade você não terá força para vencer. Vai sucumbir, não terás combustível, não terás energia. As lâmpadas vão se apagar. E quando você fazer assim, tipo Sansão pensou que ainda tinha força. Afinal de contas, já tinham lhe tirado as forças. Partiu para ir lutar. Era um homem natural, comum, carnal. Já não era mais um homem espiritual. Ouviu? Um pouco de pecado, um pouco de fermento, vai fazer levedar toda a massa. Um pouco aqui, mais um pouco, mais um pouco. Depois vai trazer uma grande queda, uma tribulação. E você vai negar o Senhor, e você vai retroceder, e você vai fugir, e você vai blasfemar, e você vai falar mal do caminho. Por isso, a necessidade de andar na obediência à palavra. Quem anda na obediência, ele está a se recalcar, está a se edificar sobre. É incrível. Quer dizer que ele está em aumentar o combustível na sua vasilha, que o combustível não vai terminar, não. Quando ele entrar na prova, quando ele for provado, quando a noite bater a porta, ele vai ter força, tem combustível suficiente, tem força suficiente, tem energia suficiente para passar nos pântanos, para passar nos vales, para enfrentar os perigos da vida, as dificuldades, as adversidades. E por isso você vê um crente que viveu vida de obediência ontem, quando ele entrar no deserto, todo mundo começa a admirar. Como é esse problema que está acontecendo, uma situação, e você está mesmo sério, sereno, não fica abalado? Não, porque ele viveu ontem o evangelho, ele comeu a palavra, por isso ao profeta Elias foi aconselhado a comer muito, para não ser negligente, porque muito comprido lhe seria o caminho. Levanta-te e come, Elias, muito comprido o teu caminho. Se Elias comesse só uma vez e não acabasse aquele pão todo e aquela água, não chegaria nos 40 dias. Nos 20 dias ia desfalecer. Teria força para alguns dias. E nos 20 dias ele iria desfalecer. Iria se arrepender. Iria se enforcar. Iria se suicidar. Mas, porque ele comeu o suficiente, então ele suportou as 40 noites, 40 dias, na força, ou com a força de uma só refeição. E chegou até Sinai. Então, estamos a marchar em direção a Cristo. Aleluia, o noivo. E precisas ter os teus lombos cingidos e a candeia acesa. E no caminho, obedecendo, ouvindo e vivendo. E não sendo um rebelde, um murmurador queixoso, um tolo que ouve e não vive. Sim. E aí depois vem as consequências. Por isso muitos têm abandonado o caminho, muitos têm desfalecido na caminhada, muitos têm desistido, muitos têm caído. Por isso, mas aquele que ouve e vive é imparável. Pois Isaías, Deus através de Isaías disse assim: aqueles que esperam no Senhor vão subir com asas de águia, como águia. Vão correr e não vão se cansar. Vão caminhar, não vão se fatigar.
suas forças serão renovadas. Por quê? Porque não somente esperaram e obedeciam também. Óbvio, agora tem uns que estão a esperar na desobediência. Vão se fatigar e vão se cansar. E os que confiam no Senhor são semelhantes ao monte de Sião que não, como é que é? Não se abala, mas permanece para sempre. Qual confiança? Os que confiam e praticam o Evangelho. Os que confiam e obedecem no Senhor. Agora, tem muitos que confiam em Deus e são rebeldes. Esses têm a vã esperança. Eles não são semelhantes como o Monte de Sião, não. Eles são semelhantes como os ferovites. Eles são semelhantes como quem? Qual é a coisa mais leve que já viste? Então, mas vocês foram ver quem no deserto? Uma cana agitada? Abalada? Não. Vocês foram ver um homem forte no espírito. Vocês foram ver uma fortaleza. Um homem com, aleluia, com uma vida edificada na rocha. Vocês foram ver um homem forte no espírito. Um verdadeiro profeta. Muito mais do que profeta. Não é uma cana abalada no deserto, pelos ventos do deserto. Um homem de convicções, firme nas suas convicções. Aleluia. Um homem de oração, um homem de jejum, um homem que vive o que fala, vive o que ele crê, pratica o evangelho, obedece a palavra, ama a Deus. Então, esses são os homens fortes no espírito. Ok? Esses são os que voam com asas como de águia. Esses são os que andam e não se cansam, correm e não se fatigam. Esses são os que renovam as suas forças na caminhada. Esses são os que correm mais que os cavalos. Esses são os semelhantes aos montes de Sião que não se abalam, mas permaneçam para sempre. Que permanece para sempre. Ei, quando estava na Iurde, aqueles jovens todos cantavam, dançavam. Lá, 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 lá. Andam onde? Cantaram, falaram com as bocas, mas seus corações não eram isso. Que permanece para sempre. Tarararararara. Quem esteve na Iurde sabe? Naquele tempo cantávamos isso aí. Como os montes de Sião, os que confiam no Senhor são semelhantes como os montes de Sião, que permanecem para sempre, mas não se abalam. Ok? Ouça, ó terra, as 10 virgens são vocês, a noiva do Cordeiro. Não adianta ir ao encontro de Jesus sem a candeia acesa. E você que tem a candeia acesa, estás no lugar certo, em tempo certo, mas não te esqueças, tens de continuar a viver a palavra. Tens de continuar a obedecer o Evangelho, para que amanhã não venha desfalecer. Porque muitos começaram no espírito e terminaram na carne. Oh, estúpidos Gálatas! Como assim? Tendo começado no espírito, agora terminar na carne. Como assim, ó Galácia? Hã? Como assim? É, muitos têm sido como os homens da Galácia. Começam no espírito e terminam na carne. Eu quero começar no espírito como comecei e quero terminar no espírito como vou terminar. E Paulo começou no espírito, aleluia, e correu mais que cavalos, e trabalhou mais que todos, e se esforçou, e sofreu pelo evangelho, sacrificou a sua vontade. Ah, ele já não vivia mais, é Cristo que vivia nele. Ah, era um verdadeiro servo, um verdadeiro escravo de Deus, escravo da obediência. Ouviu? E agora está a dizer, o meu Senhor me advertiu, me avisou que eu serei sacrificado como a expressão do sacrifício para a vossa fé, ou pela vossa fé, não é pela vossa fé. E o mesmo Senhor me disse que o tempo da minha partida já chegou, mas eu fiz um bom combate, eu terminei a minha missão, eu guardei a fé. Ei! Ouviu? Um homem que se esforçou, agora estava a despedir.
dizendo que eu fiz um bom combate. Eu não fui vencido, não. Então Paulo estava em condições para dizer, eu vou repetir, não como um papagaio, mas pela própria vida que eu dei, aleluia, pelo meu amor, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que é o verdadeiro cristianismo. Não é esse cristianismo de bumula, de irem para Jerusalém, irem visitar as campas de Jesus Cristo e não sei quem, e fazerem piquenique. Aquilo é turismo evangélico. Fazerem turismo. Ai, porque estamos a vida terra santa. Os pecadores, hein? Amantes do mundo. Não, o evangelho é carregar a cruz. Carregar a cruz é obedecer a Jesus. Obedecer a Jesus é amar a Jesus. Amar a Jesus é guardar a palavra de Jesus. Oh, guardar a palavra de Jesus é aborrecer-se a ti mesmo. É você se odiar a si mesmo. É não fazer a tua vontade. Ok? Entenderam? Digam amém. Digam aleluia. Handstand. Então seja uma virgem prudente que vai chegar e entrar também. A porta vai se abrir. E as prudentes vão entrar. Serão convidados a entrar. Levante-se, que o noivo já chegou. E as portas se abriram. Mas é daqueles que não chegarem até o fim. Vão chorar. Entenderam o significado desta parábola? Nos nossos dias, eu quero chegar até lá no fim. Eu vou. Tenho que estar determinado e dizer, eu vou. Temore, eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Eu contemplo esta cruz e por ele, meu Jesus, deu a vida por mim, pecador. Sabe, você que está doente, a palavra de Deus diz que ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você que está doente, seja curado agora. Mas é agora, não é amanhã. Como diz aí o lobo. Não tem 13 horas, não. Isso que ele falou, né? Nunca terá 13 horas o dia. Isso que ele queria dizer. Receba a cura, pois o dia tem 12 horas. Todas as dores desaparecem. Enfermidade saia. Irritação na garganta, tosse, gripe, febres. Abaixem-se agora. Diabetes aparece. Problema nos rins. Depressão. Perturbação mental. Hipertensão. Loucura. Espírito dos vícios. Toda maldição cai por terra agora. Eu te expulso, demônio. Em nome de Jesus Cristo. Eu esmago essa fortaleza de Satanás dentro de ti. Oh, receba a cura. Para isso Jesus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. E todos eram curados. E hoje a história se repete. Receba a cura. Em nome de Jesus. E todos sejam curados. Para a glória de Jesus, o Filho de Deus. Você que crê, diga amém.
já estás curado. E você que está a interceder por alguém que está doente, também a palavra chega a essa pessoa. Pode acreditar que ele também já recebeu a cura. Aonde quer que ele se encontre, nos 4 cantos do planeta Terra, a minha palavra chega até lá. E você que está a clamar por uma outra bênção, por uma outra causa, viagem, sei lá, estás a ver aquilo que você está a pedir? Receba isso. O meu Pai te conceda isso. Em nome do seu Filho Jesus. Seja abençoado. Seja abençoada. Seja atendida. Seja atendido, homem. Oh, receba. Casamento abençoado. Filhos libertos. Demônios saiam. Espírito de vício sai. Perturbação sai. Espírito de separação sai desse casal. Desse casal. Diga amém. Está consumado. Está ligado. Amém?